Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao ensino presencial com mediação tecnológica do Centro de Mídias de Educação do Amazonas. Eu sou o professor Dário Pinheiro, do componente curricular Sociologia, e vou ficar com vocês nesta aula de número 10, que tem o seguinte objeto de conhecimento: noções de direitos humanos e cidadania, processos de disputas sociais e políticas entre diferentes grupos, bem como o reconhecimento e o respeito às diferenças linguísticas, culturais, religiosas, étnico-raciais, gênero, tendo a compreensão que essas relações são historicamente construídas, problematização e desnaturalização das formas de desigualdade, preconceito, discriminação e intolerância no âmbito local, nacional e global. E teremos como detalhamento democracia, cidadania e direitos humanos, teoria democrática moderna e contemporânea e o princípio republicano. Dito isto, vamos para a nossa aula. Ao falarmos de democracia, nós somos remetidos diretamente, eu digo nós, estudantes, cidadãos brasileiros, pessoas que estão atualmente vivas e que quando ouvem democracia, lembra aquela cidade grega, aqueles palácios, aqueles templos, aquelas ruas, né? A ágora, a praça, onde nós dizemos e afirmamos com certeza que é o berço da democracia, naquele espaço onde as pessoas podiam falar, os gregos podiam suscitar projetos, podiam discutir, né, debater ideias, tudo em prol da comunidade, em prol da cidade. É por isso que se diz que a Grécia é o berço da democracia, mas essa democracia vai mudando um pouco com o tempo. De qualquer forma, o seu gen, a sua essência, a sua base permanece a mesma, desde os tempos gregos até os dias atuais. E essas nuances históricas, contextuais, pelas quais o termo e a prática democrática vão passando, mudando, se alterando, não altera a base, que é justamente aquela ideia principal de democracia que diz o seguinte, que nós sabemos que não é uma tarefa muito fácil definir exatamente o conceito de democracia. Contudo, nós podemos afirmar que o principal significado é o poder político entregue para o exercício popular. Por isso que eu me referi à praça, à ágora grega, onde os cidadãos gregos discutiam. É por isso que nesse espaço, onde na Grécia Antiga todos tinham, vou colocar esse todos entre aspas, e já, aqui no decorrer da nossa aula, vou dizer por quê que esse todos, entre aspas, podiam falar e comentar. Mas podemos afirmar, apesar da dificuldade conceitual, nós podemos definir em linhas gerais, o exercício do poder político por parte do povo. Isso não mudou. E aí nós também podemos ver, esse é o significado. E a origem? As origens da democracia remontam à Grécia Antiga. Ok, isso já está muito claro para todos e todas nós, especificamente lá no período clássico da Grécia. O significado do termo aponta para duas palavras do vocabulário grego. Vejam bem, a palavra democracia é composta por duas outras palavras gregas. A primeira, acompanhe, demos, que significa povo, e kratos, que significa poder. Olha aí,
poder do povo, democratos, hoje democracia. Em Atenas, no período clássico grego, o conceito de cidadania não abarcava todas as pessoas. Lembram que agora há pouco eu disse todas, entre aspas, é justamente por isso, porque lá na Grécia, em Atenas, no período clássico, esse conceito de cidadania, para a prática da democracia, não abarcava todas as pessoas. Mas por quê? Não eram todos cidadãos? Não, todas as pessoas lá de Atenas ou da Grécia Antiga, no período clássico, não eram cidadãos. Cidadãos eram apenas homens, vejam bem, sim, indivíduos do sexo masculino, de maior idade, que tivesse uma idade maior e que fossem atenienses, ou seja, que fossem nascidos na cidade de Atenas. Não era qualquer indivíduo do sexo masculino, não. Sexo masculino, maioridade e nascido na cidade de Atenas. Atenienses e também filhos. Olha só, não bastava nascer. Os pais tinham que ser também atenienses. As mulheres, por exemplo, não faziam parte da democracia. As pessoas escravizadas também não faziam parte da democracia ateniense. Mas a ideia central era poder ir para aquele espaço público, para a ágora, para a praça e lá expor suas ideias. Essa ideia permanece. Mas em Atenas, lá no berço da democracia, na Grécia, nem todos eram cidadãos. Ok? Anotem, porque isso é muito importante para compreendermos aí esta evolução, esta mudança, que o termo e a prática democracia e cidadania vai passando através dos tempos. É por isso que hoje nós podemos falar de tipos de democracia, mas sempre lembrando que a base continua a mesma. É e deve ser o poder do povo, pelo menos conceitualmente. É isso que devemos entender, tá? Então vamos lá. O primeiro tipo que nós vamos apresentar para vocês é a democracia direta. Esta é exercida em Atenas. E isso, aquela direta que o povo falava diretamente lá no período clássico na Grécia. Dela, todos os cidadãos podiam participar. Lembrando, quem é cidadão lá na Grécia Antiga. Não esqueçam, não é todo mundo. São aqueles pré-requisitos que nós citamos agora há pouco. Sexo masculino, ser ateniense, de pais também atenienses e ser maior de idade. Aí sim, esses podiam apresentar projetos e leis e também podiam votar nos projetos apresentados por seus iguais, por outros cidadãos. Então ele lançava um projeto, se discutia e tal, e depois se votava para saber se o projeto que foi lançado por um igual, seria aprovado. Este é o tipo de democracia direto, bem clássico, lá de Atenas. Aí, devido ao número restrito de cidadãos em Atenas, porque era um número pequeno, assim, considerando a proporcionalidade da quantidade de pessoas que lá habitavam, essa prática direta de se reunir, de votar, de discutir, todos os cidadãos atenienses, era viável a participação de todos. Todos podiam estar lá. E os jovens de famílias que podiam participar da tomada de decisões, eles eram educados para a participação cidadã. Somente os jovens atenienses do sexo masculino, filhos de atenienses. Isso é na democracia direta, na forma como era exercida lá na Grécia, na cidade de Atenas, durante o período clássico. Ok? Democracia direta, está bem claro, porque foi um momento específico da história grega e que vai servir de exemplo
para todo mundo até a atualidade. Não será mais igual, mas a base, vou insistir nesse ponto, permanece a mesma. E agora a gente vai conhecer outro tipo de democracia que é uma variação, digamos assim, daquela original, embora a base, poder do povo, continue a mesma. E aí nós estamos falando da democracia representativa. Essa é um tipo que surge junto ao parlamentarismo e ao republicanismo. Percebam que já são duas formas diferentes de se organizar politicamente a sociedade, que é o parlamento ou a república. São dois modelos de organização política que uma sociedade pode assumir na época moderna, mas ambas elas têm como base a democracia. Pode ser uma democracia no parlamentarismo e pode ser uma democracia no republicanismo. Mais adiante, nós vamos comentar um pouco sobre republicanismo, ok? Mas gravem, anotem que a democracia representativa ela está presente na atualidade. É uma forma mais atual, que permite um exercício indireto. Olha só, enquanto lá em Atenas a democracia ela era direta, aqui, nos tempos mais atuais, ela já é uma forma mais indireta da democracia, por meio de quê? Da eleição de representantes para os poderes legislativo e executivo. Olhem que interessante, já que eu não posso, ou que eu talvez não tenha tempo, ou o espaço não permite, né? Eu não vou lá na Câmara discutir um projeto, eu apresento um projeto enquanto cidadão, mas eu tenho um representante. Neste modelo de democracia representativa, nós, a comunidade, a sociedade, elege um representante para que este, lá no Poder Legislativo ou Executivo, faça com que as minhas necessidades, quando eu digo minhas, não é de forma individual, tá, gente? É de forma sempre coletiva. Esse representante deve atender a uma comunidade, a uma sociedade. Por isso que o nome é democracia representativa. Ele vai nos representar. E esse nos representar, claro que representa a mim, representa a você, cada um de nós dentro dessa coletividade. Ele é, ou ela, né, que pode ser também um indivíduo do sexo feminino, é um representante ou uma representante da sociedade, da comunidade, do município, mas vai nos representar e vai atender às necessidades daquela população local. Também, muito claro, esse tipo de democracia representativa muito própria da atualidade. Alguns fatores, eles atuam para o surgimento deste tipo de democracia, no caso a representativa. Para que ela exista, é também necessário que exista o sufrágio universal. Já ouviram falar muito de sufrágio universal? Ok, e sufrágio nada mais é do que o voto estendido a todos. Lembrem-se que em Atenas, somente os cidadãos do sexo masculino e de outras características que nós já enumeramos é que podiam votar. Na democracia representativa, todos podem votar. Por isso que se diz e que se denomina sufrágio universal. E tem também a elaboração de constituições que impedem a segregação e regulamentam a vida pública. Tem documentos, como uma constituição daquele país, por exemplo, que vai impedir que algumas pessoas talvez sejam impedidas de votar, sendo cidadãos, claro, estando habilitados como eleitores. E essa Constituição vai regulamentar a vida pública e também a vida política, instituindo a igualdade.
todos são iguais. E há também a necessidade de alternância do poder. Não há a previsão dentro da nossa Constituição brasileira, por exemplo, que alguém fique no poder político, num cargo público, a vida toda no mesmo cargo. Não, a alternância tem um prazo que pode e tem um prazo que não pode. E também a impossibilidade de uma participação direta de todos, devido à ampliação da cidadania. E aí eu quero chamar um pouco a atenção de vocês para esse entendimento. A população brasileira, por exemplo, é muito grande, né? São 200 e poucos milhões aí de pessoas. Então, essas 200 e poucas e muitos milhões, né, dentro de uma Câmara de Deputados, não teria como comportá-las. Em Atenas, era possível, porque o número de cidadãos era pequeno, de acordo lá com a população de Atenas, lá na Grécia Antiga, no período clássico. Mas, atualmente, o Brasil não tem como. Por isso que tem que ser, que são eleitos, foi encontrado essa forma para eleger representantes. Mas, apesar de ter benefícios para esse tipo de regime democrático, como a participação de todos, existe também um contraponto. As brechas para que todos os representantes, para aqueles que são eleitos pelo povo, às vezes, gente, não atuam em prol de seus eleitores. E, em alguns casos, eles atuam em benefício próprio. É importante que estejamos atentos para isso. Vamos a outro tipo de democracia, que é a democracia participativa. Este tipo de democracia participativa está situada entre democracia direta e democracia indireta, que é a representativa que nós comentamos agora há pouco, e também a democracia semidireta participativa, que é composta pela eleição de representantes para atuarem nos poderes legislativo e executivo. Sim, aqui na democracia participativa também existe a eleição de representantes, mas há também uma diferença, é a possibilidade de participação direta, olha só que interessante, a participação direta da população nas tomadas de decisões governamentais e estatais. Espera aí, na democracia indireta, representativa, todo o povo brasileiro não cabe dentro da Câmara dos Deputados para discutir um projeto de lei, por exemplo. Mas aqui neste modelo e neste tipo que estamos apresentando agora, que é a democracia participativa, há essa possibilidade de vários representantes do povo estarem, por exemplo, numa Câmara de Deputados para tomar decisões, para votar em assuntos governamentais e estatais. Vejam que é um outro tipo de democracia que também existem em alguns países na atualidade, claro, se organizando para tal. E tal participação, por meio de plebiscitos e assembleias populares locais, acontece aí neste tipo de democracia participativa, computando a participação popular e os seus resultados. O povo é consultado através de um plebiscito. Depois se junta todos ali os votos para saber qual foi a decisão e quando tudo é somado, vê que aquele voto que foi mais votado, aquela decisão, aquela sugestão que foi mais votada, como que ela vai interferir nas ações políticas. Está claro para vocês os 3 tipos de democracia que nós apresentamos? Ok, mas tudo isso só é possível se houver a cidadania. Em qualquer um desses tipos, a cidadania tem que estar presente. É o indivíduo exercendo o papel de cidadão. E aí a cidadania é a expressão concreta do exercício de quê? Da democracia. Exercer a cidadania plena é ter direitos civis, políticos e sociais. E também expressa a igualdade dos indivíduos perante a lei, pertencendo a uma sociedade
organizada. É muito importante em qualquer tipo de democracia, para que a cidadania exista, é que a sociedade esteja organizada para atender a sua população. Esse conceito de cidadania, como nós temos nos dias atuais, vem desde lá a Revolução Francesa, que foi um marco para a ampliação do conceito de cidadania, o que alterou também o que se entendia por democracia. Vejam bem, esse conceito de cidadania proposto na Revolução Francesa alterou este entendimento de democracia da atualidade. Os revolucionários, no caso franceses, eles estavam inspirados por ideais iluministas e acreditavam na possibilidade de participação popular massiva, que era importante para despertar uma nova era contra o antigo regime. E qual era o antigo regime? Era o absolutista. E dessa forma, os revolucionários franceses, eles acreditavam sim que isso faria um avanço significativo, positivo para a sociedade, no campo social, político, moral e científico. Imenso, com certeza isso aconteceu. Mas chegamos na atualidade, temos aí os tipos de democracia presentes e tem também a questão da cidadania, que já tem aí seu conceito e seu entendimento ampliado a partir da Revolução Francesa, como comentamos agora há pouco. E na prática, será que isso está acontecendo? É uma pergunta que nós podemos fazer aqui. E vamos trazer como referência um autor que faz uma pergunta dentro de um campo bem específico, somente um ponto aí para levantar essa questão cidadã e democrática. Se, no campo do direito, somos todos cidadãos aptos à cidadania, será que na prática isso ocorre? Boa pergunta, né? Em outras palavras, sobre o benefício do uso do espaço entre os nossos direitos, somos todos cidadãos? Infelizmente, o autor vai responder que não, nem todos. Existem muitos indivíduos que legalmente possuem cidadania. Todos os brasileiros são cidadãos brasileiros. Então, devem possuir a cidadania, mas não dispõem de condições sociais, estruturais e materiais para exercê-la. É necessário um conjunto de equipamentos sociais proporcionado pelo Estado para garantir o pleno exercício da cidadania. Um ótimo exemplo é o que nos traz o geógrafo Milton Santos em sua obra O Espaço Cidadão. E ele afirma o quê? Que, em lugar do cidadão, formou-se um consumidor, que aceita ser chamado de usuário. Em vez de cidadão, eu sou chamado de consumidor, dentro do sistema de produção capitalista que é a nossa sociedade. Ou seja, o processo de produção e reprodução capitalista transformou o indivíduo em consumidor e as relações de cidadania em disputas pelo espaço da cidade. Se eu não posso comprar, se eu não posso adquirir um bem ou um produto necessário para a manutenção da minha cidadania, será que eu continuo sendo cidadão, pleno de direito e capaz de exercer a minha cidadania? Esta é uma pergunta que Milton Santos vai fazer para nós e que nós deixamos aí para reflexão, não é verdade? Então, por conta disso, outra situação e outro ponto importante para que a cidadania ocorra nas sociedades modernas é também a garantia dos direitos humanos. É outro ponto importante que garante o espaço democrático, o espaço cidadão dentro das sociedades modernas. Os direitos humanos são normas que reconhecem e protegem a dignidade de todos os seres humanos. Vejam aí nesta imagem, uma imagem ilustrativa da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Os direitos humanos, eles regem o modo como os seres humanos individualmente vivem em sociedade entre si. E aí nós estamos falando de modo universal, não somente dentro do Brasil, não somente dentro de outro país, na América do Norte, na Europa ou na Ásia, mas no mundo todo. E bem como sua relação com o Estado e as obrigações que o Estado tem em relação a eles. Eles são os indivíduos, as pessoas que estão, digamos, sob a guarda, sob a proteção daquele Estado. Vamos trazer aqui para vocês algumas características muito importantes dos direitos humanos. Apenas algumas. A declaração é extensa, tem muitos pontos importantes e que devem ser respeitados. Mas neste momento, nesta aula, vamos citar apenas algumas. A primeira, os direitos humanos são fundados sobre o respeito pela dignidade e o valor de cada pessoa. A segunda, os direitos humanos são universais para todo mundo, são aplicados de forma igual e sem discriminação a todas as pessoas. Os direitos humanos são inalienáveis e ninguém pode ser privado de seus direitos humanos. Eles podem ser limitados em situações muito específicas, mas não pode, nenhuma pessoa pode ser cerceada, pode ser dela retirada os direitos humanos. É por isso que existe essa Declaração Universal dos Direitos Humanos na sociedade moderna, que é para todos, todas as pessoas, ok? Esses três conceitos, eles estão muito relacionados: democracia, cidadania e direitos humanos. As ações de um Estado democrático têm que estar submetidas aos direitos humanos como fundamento, atendendo a elementos básicos que promovam uma vida digna a todos os cidadãos e cidadãs. Os direitos humanos garantem que os interesses dos indivíduos sejam resguardados, mesmo que não pertençam à maioria. Na atualidade, esses três conceitos estão conjugados dentro da teoria democrática moderna e contemporânea e também do princípio republicano. A democracia ateniense, como nós já vimos, e a moderna, como estamos vendo, mudanças foram necessárias. E um autor, um filósofo e sociólogo, Norberto Bobbio, tece alguns aspectos negativos da democracia moderna, dentre eles o não combate à concorrência entre elites para a conquista do voto, a falta de educação para a cidadania, o surgimento do voto clientelar, o crescimento do aparato burocrático, o desprezo aos ideais, especificamente a tolerância, a não violência, a renovação social e a irmandade. Mas para tudo isso, o princípio republicano tem que estar presente, como, por exemplo, aqui no Brasil, nós somos uma república democrática. Olha que interessante, república democrática, e seguimos o princípio republicano. Este princípio indica a busca pelo interesse da maioria. Observem aí a maioria com letra maiúscula, para todos, para a formação do espaço público a partir da utilização de outros princípios constitucionais, político-ideológicos destinados a ouvir a sociedade e a garantir direitos à maioria e às minorias. Os direitos têm que ser para todos. Por isso, é importante que, ao votar, você eleja, você escolha um candidato que lute sim, que seja seu representante, que seja nosso representante na comunidade, no município. Não é pedir voto e desaparecer. Ao votar, eu devo escolher um candidato que, ao ser eleito, represente os interesses de uma coletividade, de uma comunidade. E também quero deixar aqui para vocês que não é só votar, tem que acompanhar também
esse mandato? Será que ele está atendendo ao princípio republicano, democrático, cidadão da nossa sociedade? É uma boa pergunta, mas fica aí com vocês. Muito obrigado e até a próxima!